O Bom Dia Alerj traz os seguintes destaques nesta quinta-feira, 20 de março. Tarifa reduzida das barcas começa a valer na próxima semana. Aloha Spirit tem temporada 2025 em Saquarema com grandes nomes do esporte aquático. Teresópolis tem feira em comemoração ao Dia Mundial da Água neste sábado. O Bom Dia Alerj começa agora. Bom dia! A Alerj inaugurou nesta quarta-feira a sala da Procuradoria Especial da Mulher. O novo espaço vai receber denúncias e ajudar as vítimas de violência. Eu acompanhei. A sala funciona no terceiro andar do Palácio Tiradentes, sede histórica do Parlamento Fluminense. As denúncias podem ser feitas presencialmente, via telefone ou e-mail, de segunda a sexta-feira, das 10 da manhã às 5 da tarde. Do corpo técnico fazem parte, além de advogados e psicólogos, a delegada Madeleine Deichmann, que já esteve à frente da Delegacia de Atendimento à Mulher de Campos. Que nós vamos ouvi-las, receber denúncias e nossas denúncias serão principalmente em relação à não atuação de órgãos que têm competência primária, originária, né? Então nós vamos atuar de forma fiscalizadora e também trazendo workshops para ajudar as mulheres que estão na política a desenvolver e ampliar o seu lugar de participação. A Procuradoria da Mulher foi instalada no ano passado e tem como primeira procuradora a deputada Tia Ju, que destacou a importância da iniciativa para promover a defesa dos direitos das mulheres vítimas de violência doméstica, assim como garantir a plena participação e representação de mulheres nos espaços de poder e decisão. O presidente Rodrigo Bacelar foi um dos grandes incentivadores para esse momento chegar. Esse espaço aqui no Palácio Tiradentes, que é um espaço da cultura, quero aqui agradecer muito a nossa cultura aqui da casa também, porque nos cedeu também esse espaço através da nossa diretoria. O nosso diretor também tem o seu apoio a nós, a criação da nossa Procuradoria. A deputada Célia Jordão, procuradora adjunta, destacou a importância do novo espaço como forma de garantir o atendimento adequado às mulheres que sofrem ou sofreram algum tipo de violência, seja ela doméstica ou não. A implementação da Procuradoria da Mulher na Assembleia Legislativa no Rio de Janeiro ela é fundamental. Ela se soma aos esforços da Procuradoria da Mulher da Câmara Federal, que já existe desde 2009. A Procuradoria ela tem um papel todo especial no combate à discriminação da mulher, no combate à violência, na luta pela igualdade de gênero, no incentivo às mulheres para que elas possam participar ainda mais dos espaços de poder e de decisão, na participação política, no recebimento de denúncias que são encaminhadas da violação de seus direitos, para que nós também possamos encaminhar aos órgãos que tratam especificamente do tema. Então, esse espaço que hoje está sendo aqui inaugurado nesse prédio, não é, tão simbólico para todos nós, que é o Palácio Tiradentes. A deputada Renata Souza, que também é presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Alerj, diz que a Procuradoria será uma grande aliada ao trabalho que já vem desenvolvendo nos últimos anos na casa. Hoje, a Sala Lilás, que eu presido via Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, recebe muitas denúncias das violências contra mulheres em geral, mas também recebemos denúncias de violência política e muitas vezes o encaminhamento fica atravancado. Então, já até conversei com a nossa procuradora Tia Ju, que todos esses casos de violência política de gênero eu enviarei para ela, inclusive os casos em que eu fui a vítima. Então, eu não tenho dúvida de que a Procuradoria da Mulher da Assembleia Legislativa ela também inova ao ser uma guardiã do Estatuto da Mulher Parlamentar. A inauguração da nova sala da Procuradoria da Mulher teve a participação de vereadoras, prefeitas e secretárias de outros municípios. Secretária, assessora parlamentar, se você se sentir violada nos seus direitos e na execução do seu trabalho, procure a Procuradoria da Mulher, a Procuradoria Especial da Mulher aqui na Assembleia Legislativa, que está nesse espaço privilegiado do Palácio Tiradentes. Você vai ter toda a descrição, você vai chegar como se tivesse vindo fazer uma visita guiada e você vai poder fazer a sua denúncia,
fazer o registro do que você está passando, ter escuta qualificada, porque nós teremos aqui quadro técnico qualificado. E eu, como procuradora da mulher e as nossas procuradoras adjuntas, estaremos aqui para te dar amparo. Não tenha medo, você não está só. Seguraremos na sua mão e ninguém vai tocar em você. Lady Gaga confirmou show aqui no Rio em maio. A vinda da cantora deve gerar debate sobre a saúde mental. Ela é uma grande divulgadora da terapia comportamental dialética que auxiliou a artista na luta contra a automutilação e no tratamento de questões emocionais. O repórter Paulo Vitor Viviane vai conversar com uma especialista sobre essa terapia, ainda pouco conhecida aqui no Brasil, mas que vem alcançando resultados promissores em inúmeros pacientes. Bom dia, PV. Olá, bom dia Vicente, bom dia a todos que acompanham a TV Alerj. Falar sobre saúde mental é muito importante, Vicente, principalmente trazendo os dados de uma pesquisa que apontam que o Brasil tem o terceiro pior índice nesse sentido dentre 64 países analisados. E aí que causam muitos afastamentos do trabalho nesse sentido, muitos problemas sociais, motivados também pela depressão e pela ansiedade. Hoje a gente traz esse tema importante, falando aí do show da Lady Gaga, que vai ser um show aqui na cidade do Rio de Janeiro, né, atrativo em todo o estado. E a gente traz essa questão da saúde mental, que a Lady Gaga sofre também, já falou abertamente sobre isso. Então a gente traz esse tema aqui para debate no Bom Dia Alerj com a psicóloga Elisa Bickels para falar sobre esse assunto. Doutora, falar sobre a saúde mental é muito importante, principalmente fazendo uma análise desses dados que eu apresentei anteriormente. E a gente fala sobre a terapia comportamental dialética, que a Lady Gaga faz esse uso. É importante falar como é que funciona, quais são os princípios dessa terapia. Bom dia, é um prazer estar aqui de novo. A terapia comportamental dialética é uma terapia nova, né? A doutora Marsha Linehan, em Washington, ela validou essa terapia em 2010, mais ou menos. Então, assim, para a psicologia é uma terapia nova. Ela é baseada principalmente em dois princípios, da validação, né, da aceitação e da mudança. No final das contas, é uma terapia baseada na humanidade da pessoa, do quanto que ela tem características boas e ruins e ela pode aceitar radicalmente quem ela é. Então, no final das contas, a gente trabalha muito empaticamente, né? É uma terapia humanizada, né? É uma terapia que não julga, né? E principalmente o terapeuta tem o dever, né, de um acolhimento, uma empatia e principalmente porque ela é feita, né? Ela foi validada a priori para os casos mais graves de automutilação e suicídio, né? Eu trabalho com esses casos há mais de 20 anos, né? Com casos graves, e essa terapia veio a calhar muito bem porque no final das contas outras terapias acabavam fazendo com que o julgamento com relação aos pacientes falarem com o terapeuta entre uma sessão e outra, isso não era validado, e a terapia dialética vem para humanizar essa forma, né? Se você pode, né, conseguir um apoio emocional entre uma sessão e outra por parte do terapeuta num momento grave, né, de crise de desregulação emocional grave, por que não? Né? Então, ela valida essa forma mais compassiva com o sofrimento do outro. E para além de fazer com que o paciente possa aceitar, né, como ele é, né, com as suas cicatrizes, né, com as suas dificuldades, o terapeuta possa estar muito mais engajado e muito mais presente para ele no momento de crise. Doutora, esse lado mais humano, como você citou, torna mais eficiente essa questão da terapia relacionada à automutilação e às questões comportamentais, como é o caso dessa cantora Lady Gaga? Sim, com certeza. Né? Para esses pacientes, para os casos mais graves, esse acompanhamento muito próximo é fundamental. Porque, no final das contas, com uma terapia dialética
preconiza, né? Quer dizer que a terapia, mais toda a questão do acompanhamento psiquiátrico, com medicação e tal, eles conversam muito bem entre si, esse contato humanizado e diário, né, com os pacientes que estão em sofrimento grave, né, é essencial, porque muitas vezes eles têm tanta invalidação, né, por causa dos problemas graves que eles acabam apresentando, as famílias ficam muito cansadas, né? Então, assim, esse acolhimento do terapeuta e esse vínculo, né? Quer dizer, a verdade é que é difícil qualquer terapia, né, ser efetiva sem vínculo terapêutico, né? Mas para a terapia dialética comportamental, esse vínculo é fundamental. Doutora, a gente vê também a importância desse acompanhamento, porque muita gente começa a fazer esse tratamento, mas por algum motivo, por já se sentir bem, acaba parando. Mas isso pode até piorar a situação, agravar em alguns casos, com a importância de continuar, de ser um acompanhamento contínuo, né? Sim. Para os casos graves, tanto quanto qualquer outro sofrimento, né, humano, esse acompanhamento porque, assim, no final das contas, quando a gente trata, né, um paciente, os primeiros objetivos, isso precisa ser muito bem amarrado, para que esse processo, o próprio paciente tenha noção de que é um processo basicamente longo, né? Quer dizer, terão dias ruins e terão dias bons, né? O objetivo final é que ele possa minimizar os sintomas que fazem com que a funcionalidade dele, social, do dia a dia, familiar, né, laboral, não aconteça, mas para a DBT o que mais importa é que ele entenda que ele possa ter uma vida que vale a pena ser vivida. Então, esse acompanhamento, apesar de ser longo, ele sabendo e tendo ciência de que ele pode chegar nesse patamar, né, de ser um ser humano valioso, tanto para ele, para a sociedade, para a família dele, né, é o mais importante. Então, assim, aconselho, né, quem está fazendo terapia, quem está, às vezes, né, com problemas com os terapeutas, que eles possam falar, né, possam discutir, né? O terapeuta é um ser humano e precisa ser empático e acolhedor com aquele que sofre, né? Às vezes o próprio terapeuta, enfim, não está em dias bons e acaba perdendo o paciente porque simplesmente ele não falou, enfim, fulano, assim, eu não estou gostando da terapia, o que está acontecendo, né? Se a gente não conversar sobre isso, eu vou abandonar o tratamento, né? Então, assim, isso é tão importante, né? E saber que um terapeuta, né, da DBT pode ser capaz de ouvir isso, né, sem julgamento, né, e com uma cumplicidade para que aquele paciente possa dar o melhor de si, eu acho que isso é fundamental. Comunicação e diálogo entre os dois, né, entre o paciente e o terapeuta, é fundamental. Qual é a relação também entre essa terapia, esse modo dessa terapia com a medicação? É aliado, a senhora estava me explicando aqui, que tem que trabalhar muito a psicologia com a questão psiquiatria também. Sim. Enfim, eu sou formada há muito tempo, né? Então eu sou da época que as questões com a medicação eram enfim, completamente abolidas, né? E o preconceito com relação à psiquiatria era muito grande. E eu acho que isso, culturalmente, por si só, né? Até hoje tem muita gente, né, que diz que remédio é para maluco. Então, assim, essa coisa da psicofobia, né, instaurada na nossa sociedade, em pleno século XX, com toda a informação que a gente tem, eu particularmente acho um absurdo, né? Combato isso, né? Com os pais dos meus pacientes, com os próprios pacientes que muitas vezes com um diagnóstico eles têm muito preconceito, mas assim, o que a gente precisa entender de uma vez por todas é que a partir dos anos 2000 só que o cérebro conseguiu ser
visto por dentro e o funcionamento dele entendido. E a partir daí, a gente não pode ter mais preconceito, né? Quer dizer, a gente é uma coisa só, né? Integrada, o cérebro, a mente, o corpo. E assim como a gente toma basicamente remédios para hipertensão, diabetes, com facilidade, né? A gente precisa entender que em alguns momentos, em alguns casos, a gente tem que tomar remédio psiquiátrico por muito tempo, já que o transtorno mental, ele é biologicamente hereditário, né? E a gente precisa pensar também por que a gente tem esse mundo de possibilidades, que a gente possa funcionar de uma maneira mais agradável, sem tanto sofrimento físico e mental. Por que a gente não vai usar isso? Né? Assim, a gente precisa mudar essa mentalidade, né? Quer dizer, logicamente a psiquiatria precisa também ser muito mais acolhedora, né? Os médicos precisam entender que a população ainda tem medo da medicação psiquiátrica, né? Porque o preconceito ainda existe, é um fato, né? Mas cada vez mais a psicologia, principalmente todas as terapias baseadas em evidências, elas conversam de maneira muito efetiva com as medicações, porque ela preza pelo bem-estar do paciente. Porque algumas terapias e alguns casos muito graves, não só de automutilação, desregulação emocional grave, mas casos de pânico, de transtorno obsessivo-compulsivo, se você tiver com uma medicação eficaz, a terapia vai ser muito mais efetiva, né? E isso é um fato, né? Então, assim, se a gente pode se beneficiar desse uso, por que não fazê-lo? Porque qualquer medicação, assim como um simples remédio de hipertensão como diabetes, ele precisa de acompanhamento, né? Então, um acompanhamento precisa ser feito, inclusive, pelo médico psiquiatra, para que, a partir do momento que a terapia efetivamente aconteça e se estabeleça, porque toda terapia é um processo, né? Quer dizer, você não melhora dos sintomas assim de uma hora para outra. Se você fizer uso gradual da medicação, o teu psicólogo vai ajudar o seu médico a fazer um desmame da medicação e que, de algum momento, pode ser, alguns pacientes sim, outros não, você possa ir reduzindo até minimizar de vez uma medicação em algum caso. Mas, assim, o que é mais importante é a gente começar a pensar o ser humano como uma coisa só e não separada. Porque é uma temeridade, né? A gente ter tanto recurso atual, né? Porque os remédios psiquiátricos estão bombando, cada dia com menos efeitos colaterais, e não usá-lo. Perfeito, doutora. Saúde mental não é brincadeira. Em pleno 2025 não tem que haver preconceito de nenhuma forma, né? E a gente vê esses dados alarmantes do Brasil sendo o terceiro nos índices de dados da saúde mental, né? Dentre 64 países. Então é necessário buscar ajuda, é necessário ter esse acompanhamento para a gente reduzir esses índices. Volto com você no estúdio, Vicente. Tá certo, PV, muito obrigado. Agradece aí a psicóloga que deu uma aula para a gente, né? Um assunto tão complexo, mas que precisa realmente ser debatido profundamente. Obrigado aí, bom dia para vocês. Vamos ao nosso giro de notícias de hoje. Começa a valer na próxima segunda a tarifa reduzida das barcas, que passou de R$ 7,70 para R$ 4,70. Com mais de 10,3 milhões de embarques em 2024, a linha Praça 15 Araribóia é o principal trecho do transporte aquaviário do estado, com cerca de 80% da demanda de passageiros de todo o sistema. A redução, que contou com estudos técnicos da Secretaria Estadual de Transportes e Mobilidade Urbana, vai representar uma economia de R$ 132 por mês, considerando viagens em 22 dias, ida e volta, quase 9% do salário mínimo. A mudança vale para todo o sistema, incluindo as linhas Praça 15 Araribóia, Praça 15 Cocotá e Praça 15 Paquetá, em ambos os sentidos, com exceção da linha Charitas, que já teve redução recente, e das linhas turísticas, que têm valor diferenciado. O novo consórcio Barcas Rio assumiu a operação no dia 12 de fevereiro. A receita da tarifa paga pelo passageiro passará a ser do governo do estado e será utilizada para pagamento de parte do valor do contrato.
Acontece neste sábado no Parque Estadual dos Três Picos uma feira em comemoração ao Dia Mundial da Água, organizada pela Prefeitura de Teresópolis por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Educação Ambiental, em parceria com o Parque Natural Municipal Montanhas de Teresópolis. A feira tem como objetivo aproximar a população dos espaços da unidade de conservação, além de sensibilizá-los sobre a importância da proteção das águas para a vida humana e a biodiversidade. Durante a ação, as equipes estarão na subsede Vale da Revolta em uma tenda para realizar a troca de óleo de cozinha por mudas de árvores nativas. Pela primeira vez em 17 anos, o Aloha Spirit, um dos principais festivais de esportes aquáticos do mundo, acontece em Saquarema, na região dos Lagos. O evento vai até domingo, com uma estrutura grandiosa e uma programação especial em 2 arenas, onde as competições acontecem simultaneamente, reunindo atletas do surf, paddle, canoa, entre outros. No formato Grand Slam, a praia de Itaúna, Templo do Surf, é um dos pontos escolhidos. A lagoa está destinada às modalidades que não dependem de ondas, como o paddle. A expectativa é atrair cerca de 9.000 pessoas diretamente ligadas ao evento, além de turistas e moradores da região. O festival também oferecerá uma série de atividades culturais e de entretenimento. O outono está começando hoje, depois de um verão de calor extremo no Rio. Vamos saber o que esperar da nova estação com o meteorologista Tiago Souza. É uma estação considerada de transição entre o verão quente e úmido e o inverno frio e seco, principalmente no Brasil Central. O outono no estado do Rio de Janeiro é caracterizado pela redução gradativa dos totais de chuva, em virtude da passagem de frentes frias com menor intensidade, baixos índices de umidade relativa do ar e a ocorrência de nevoeiros pela manhã. Bom, a previsão para este outono de 2025 no estado do Rio de Janeiro indica a predominância de chuva abaixo da média em todas as regiões do estado. Contudo, não se descartam eventos de chuvas intensas no estado, devido à passagem de frentes frias oceânicas, que levam instabilidade para as regiões do estado do Rio de Janeiro. Para a temperatura, as previsões indicam valores acima da climatologia durante toda a estação de outono. No entanto, há possibilidade de incursões de massas de ar frio nos próximos meses, o que pode ocasionar queda nas temperaturas, especialmente em regiões de maior altitude do estado. Então vamos dar agora uma olhada no tempo em algumas cidades do estado. Aqui na tela, Macuco está nublado, 22 graus. São José do Vale do Rio Preto nublado com 20 graus. São José de Ubá também nublado, 24 graus. E Varriçai nublado com 20 graus. Vamos ver agora como está o tempo aqui no Rio de Janeiro. Você vê imagens aí da Central do Brasil, que até há pouco estava completamente nublado aqui. Não dava nem para ver as imagens, nesse momento abriu um pouco, mas continua chovendo aqui no Rio de Janeiro. A chuva que começou ontem. As temperaturas já caíram bastante, nesse momento faz 24 graus. A máxima prevista para hoje é de 27 graus. Obrigado, Rodrigo Melo, pelas imagens ao vivo. O Bom Dia Alerj termina aqui. Se você quiser enviar sugestões ou vídeos aí da sua cidade, é só acessar nosso e-mail tvalerj@alerj.rj.gov.br. Um ótimo dia para você e até amanhã.